A Bíblia tem o testemunho das 7 eras zodiacais da raça ariana ou 3 tempos e meio dela. Vindo agora no fim da 7ª era, de Peixes, a restauração do Evangelho da Verdade de Cristo. E Cristo retorna na 8ª era, na era de Aquário. A Bíblia relata 7 selos, 7 trombetas. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, ao 8º dia tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia de proibição é, nenhum trabalho servil fareis. Vem a restauração do Evangelho da Verdade de Cristo, pois inventaram um cristianismo anticristo. A verdade não é doutrina, não tem sacerdote, igreja, ritual e dízimo. E, respondendo ele, disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará, e, como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. O qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A verdade é imbatível, imparcial, perfeita, pura, imaculada, intocável, santa. A verdade é o Espírito Santo. A religião é uma mentira, ela é uma ideologia inventada. Cristo revelou a verdade, não inventou religião. Ele não batizava nem cobrava dízimo. A Bíblia não pertence a nenhuma religião. Ela contém paranormais revelações psíquicas, através de sonhos, códigos, signos, sinais, parábolas. Ela é composta de vários livros. Profecias são fenômenos paranormais, são premonições psíquicas de fatos verídicos, sem religião. O espírito já é uma matéria existente na unidade do infinito. As divinações provam que a consciência ultrapassa o corpo mortal, certificando a vida eterna do ser. O espírito é o seu Pai eterno, e o seu relativo corpo mortal é o seu Filho, a sua criação. Eles vivem no Espírito Santo da verdade. A Bíblia é como um quebra-cabeça, composta de várias peças, de revelações. Os profetas receberam fragmentos. Somente Cristo compreendia tudo. Na história da humanidade, apenas Cristo alcançou a ressurreição de consciência na verdade. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Todos nascem puros, sem orgulhos, sem religião nem preconceito, sem pecados, sem dívidas passadas. Seres iluminados na verdade não fazem rituais nem cobram dízimo. A doutrina espírita é absurda, assim como todas as religiões. Os médiuns são crédulos, enganados por soberbos espíritos diabólicos. A ilusão de orgulho é o pecado original do espírito. A soberba é a impureza que mata a encarnação do ser. Os diabos são espíritos mortos, sem evolução de consciência. O orgulho desconecta o ser da realidade da vida, pois ninguém é melhor que o outro. Cada ser é único, incomparável. O preconceito é maldade e falta de inteligência. Na verdade, o adulto tem a sua liberdade sexual, sem discriminações. Pecado é injustiça, pois vem de delito. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós, sacerdotes, no reino de Deus.
A religião aprisiona as almas perdidas, das pessoas sem juízo, adversárias da verdade. Depois de 1000 anos das leis de Moisés veio Cristo e libertou os satanases dessas leis. Então, eles saíram pelo mundo e inventaram o seu cristianismo judaico-cristão, oprimindo os puros, santos, sem religião, contra a cidade no alicerce da paz. Mas, agora, no final do dia da era de peixes de Cristo vem o fogo ardente da verdade dos céus de juízo e os consome, para sempre. E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo, do céu, e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Os puros foram sacrificados por 3 tempos e meio ou 7 eras. Os bestas mudaram os tempos para o calendário gregoriano e abolida a lei de Moisés, inventando o cristianismo. Mas, no fim vem o juízo final de consciência para acabar de vez com essa estupidez. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por 1 tempo, 2 tempos, e a metade de 1 tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até ao fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão, e lhe obedecerão. O nome cristão vem de cristianus, cretino, besta, não vem de Cristo, ungido. Os cristãos criaram as suas 7 cabeças, as suas 7 igrejas da Ásia. E usaram as 10 leis de Moisés como chifres, como trombetas para alarmar, conforme o Apocalipse 13 de João. Uma dessas cabeças foi ferida, surgindo a Igreja Ortodoxa em 1054 d.C. Ainda inventaram outra besta, a sua imagem protestante em 1517 d.C. O cristianismo besta carrega sobre si mesmo a adúltera e confusa Babilônia da doutrina de judaísmo. Mas, apesar da restauração da verdade no fim, os idólatras se perdem, pois se conservam nas suas mentiras ideológicas. Não há meia salvação de consciência, o ser se salva de juízo ou não. Por isso, 2/3 ou 0,666 de seres ficam no inferno como diabos, para sempre. Só se salva de consciência 1/3, que evolui adiante para o divino reino unido de Cristo na nova era. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes, 0,666, dela serão extirpadas, e expirarão, mas a 3ª parte restará nela. Fora, do reino unido da verdade, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Em verdade vos digo que, qualquer que não receber o reino de Deus como menino, puro, não entrará nele. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes, e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino divino é íntimo, de autoconsciência, ele não vem de forma exterior. As pessoas precisam compreender a realidade, que o cristianismo inventado é anticristo. Constatamos que as doutrinas religiosas cometem impunemente crimes penais de preconceito sexual, estelionato, charlatanismo, curandeirismo, injúria, calúnia, difamação, constrangimento ilícito, formação de quadrilha, apologia ao crime, incitação ao crime, etc. A ganância e competição do capitalismo produz o aquecimento global que mata os seres. Cristo ensinou a comunhão, comunismo, compartilhamento, companheirismo, união. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Salve-se no juízo final, ame ao seu eu sou o que sou sobre tudo e o próximo como a si mesmo. Sem orgulhos, sem religião nem preconceito.